Bom dia, bom dia, bom dia. Buenos dias, buongiorno. Pessoal, mais uma live de sábado aqui. Friozinho hoje aqui em São Paulo, mas o dia tá bonito. E enquanto o pessoal entra aí, eu vou já deixando alguns recadinhos aqui para vocês. Terça-feira agora, dia 4 de julho, às 8 horas da noite, a gente vai fazer a aula de abertura do nosso curso Medicando e Anestesiando e Odontologia. Luciana, bom dia. Nilson, bom dia. O pessoal está entrando, Ana Cláudia. Então a gente vai fazer dia 4 de julho agora, às 8 horas da noite, via Zoom, aplicativo Zoom, a nossa live, a nossa aula de inauguração, de abertura do nosso curso, né? O nosso curso de farmacologia online, 100% online, a gente vai fazer via Zoom, Medicando, Anestesiando, Odontologia. E nessa aula a gente vai dar uma amostra do conteúdo do nosso curso. Obviamente que eu não vou ficar fazendo uma propaganda para vocês na terça-feira, né? A gente vai ter um conteúdo legal, a gente vai ter aplicação clínica, não tem função se a gente marcar uma aula, marcar uma live para fazer uma propaganda puramente, né? Mas dentro dessa aula eu vou poder mostrar para vocês a plataforma do curso, vou poder mostrar para vocês o conteúdo de diversos módulos ali do curso, para que vocês tenham uma ideia do nosso conteúdo, tá? Então, terça-feira, dia 4 de julho, 8 horas da noite, via Zoom, aplicativo Zoom Meetings. Eu vou deixar o link a partir da terça-feira de manhã. Esse link já vai estar ali no Instagram, vai estar na bio, tanto do Instagram aqui meu pessoal, quanto do Medicando e Anestesiando, tá? E se alguém quiser o link depois, todos vocês têm o meu contato aí, me mandam um direct, me manda um WhatsApp, a gente vai enviar o link para vocês, para que vocês possam ver de forma gratuita. Essa primeira aula a gente vai dar de forma gratuita, totalmente gratuita e com conteúdo bem legal. Bom dia, Maria Cláudia! Então a gente vai fazer dessa forma, tá bom? Lília, bom dia. Ju. A gente vai então fazer hoje uma discussão sobre atendimento a gestantes, tá? A gente fez uma postagem, se eu não me engano, entrou na segunda-feira, sobre atendimento odontológico ou os cuidados relacionados a procedimentos e medicações utilizadas na odontologia na paciente que está gestante, tá? De modo geral, o que eu percebo pelos meus indicadores e pelos meus alunos, inclusive dos cursos de especialização e atualização e aperfeiçoamento, os colegas eles têm muito medo de atender a gestante, muito medo, tá? Eu recebo no meu consultório, fora de brincadeira, às vezes pacientes encaminhadas por especialistas em endodontia, com casos de endodontia, eu tenho no consultório somente a parte endodôntica, com casos que às vezes não são tão complexos, casos ali de média dificuldade, que um especialista com certeza saberia conduzir de uma forma brilhante, mas o fato da paciente estar gestante faz com que até os especialistas em endodontia encaminhem essa paciente. A gente tem que tomar bastante cuidado com a gestante, eu concordo, mas a gente tem uma margem de segurança ali para o atendimento em gestantes, mesmo em situações consideradas de urgência. Tá? Primeiro ponto, quando a gente vai atender uma gestante, é ter sempre em mente que são duas vidas ali que estão na nossa cadeira, tá? Obviamente, a gestante e, em segundo lugar, o feto. O nosso cuidado tem que ser tanto com a gestante quanto com o feto. Existem períodos da gestação em que nossas atitudes, em que nossos medicamentos, nossas intervenções têm um potencial maior de interferência no desenvolvimento fetal. Existem outros períodos da gestação
que o risco ao feto é bastante pequeno, mas a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com a mãe da criança, com a gestante, tá? Então a gente vai ter que tomar cuidado tanto com a gestante quanto com o feto, tá? Primeira coisa, quando a gente vai atender uma gestante, é entender que essa gestante ela está passando por inúmeras mudanças. Marcela, bom dia. Laís, bom dia. A gente tem que entender que essa gestante ela está passando por inúmeras mudanças fisiológicas, tá? Conforme o feto vai evoluindo, conforme a criança vai crescendo na barriga da mãe, esse volume ocupado pela criança, esse volume ocupado pelo feto, aqui, Marcela, a caneca que você quer, ó. Esse volume ocupado pelo feto, ele vai provocando uma reacomodação dos órgãos da mãe, né? O feto ele vai ocupar um espaço considerável dentro da barriga da gestante, né? Então eu vou ter um rearranjo daqueles órgãos abdominais. Eu vou ter, dependendo do estágio da gestação, eu posso ter uma compressão ali na bexiga, eu posso ter uma compressão no diafragma, eu posso ter uma dificuldade no retorno sanguíneo das pernas, as pernas tendem a ficar um pouquinho mais inchadas. Dependendo da posição da mãe na cadeira, a mãe pode ficar bastante desconfortável pelo peso exercido pela criança, né? Então, são observações que eu tenho que ter e eu tenho que saber antes até da gestante sentar na minha cadeira, tá? Uma coisa que a gente sempre deve fazer também com a gestante, antes de realizar o atendimento, é monitorar tanto a glicemia quanto a pressão arterial, né? Durante a gestação, existe sempre o risco de uma pré-eclâmpsia, né? E existe o risco de uma diabetes que antes estava ali subclínica se manifestar durante a gestação. A gente chama de diabetes gestacional, tá? Então, pressão arterial e glicemia são dois fatores que a gente sempre tem que ter como pano de fundo no atendimento à gestação, tá? E a gente também tem que entender, e é normal que isso aconteça, que a mãe ela está com um instinto de proteção muito mais aflorado, né? Ela vai questionar muito mais o que a gente vai fazer, ela vai questionar muito mais a anestesia que a gente vai utilizar, ela vai questionar se porventura a gente tiver que usar algum tipo de medicação para controle de dor, para controle de um edema. Ela vai questionar também possível uso de qualquer antibiótico, tá? Ela vai, por instinto, né, e por preocupação, e é óbvio e é bom que isso aconteça, ela vai questionar tudo. Não vai prejudicar o meu filho, não vai atrapalhar o crescimento do meu filho, pode induzir um parto prematuro, pode me induzir algum tipo de intercorrência durante a gestação. Doutor, não mexe, eu preciso falar primeiro com a minha médica que está me acompanhando. Então a gente tem que entender, e se você não tem esse nível de compreensão da delicadeza que é uma gestação, é melhor que não atenda a gestante mesmo, tá? Então a gente tem que estar aberto para entender que a gestante ela está em um momento em que às vezes ela abdica de muitas coisas em prol daquele ser humano que está dentro da barriga dela, tá? Então o instinto de proteção ele fala bastante alto, tá? Uma coisa que é comum a gente observar na gestação é gengivite, né? Por uma série de mudanças hormonais que a gestante sofre, ela fica mais sujeita a ter uma gengivite. E a gente tem que tomar bastante cuidado com gengivite, porque existem alguns estudos, e para quem está vendo no YouTube, eu vou colocar as referências aqui. No Instagram, infelizmente, eu não consigo colocar essas referências, então depois, para quem precisar das referências, ou para quem quiser ter
o nome do artigo, de tudo que eu estou citando aqui, o YouTube é uma ótima ferramenta para a gente poder compartilhar os slides, tá? Então, a gengivite, como eu estava falando, a gente tem que tomar bastante cuidado, tanto na parte de profilaxia da paciente, quanto na parte de prevenção dessa gengivite, porque existem estudos coorte que relacionam a presença de gengivite na gestante com risco de pré-eclâmpsia. Existem também estudos que relacionam presença de gengivite na gestação com risco de partos prematuros, com riscos de crianças nascendo com peso muito abaixo do que é considerado normal. Então a gengivite pode parecer uma situação menos grave, uma vez que depois de controlada a gente consegue uma estabilidade legal, mas na gestante ela tem um potencial de desenvolver alguns problemas fetais, tá? Além disso, isso é uma coisa que graças a Deus não acontece mais, pelo menos em uma boa parte da população, mas antes era muito comum, décadas atrás, a gente ter um alto índice de perda de dentes em gestantes, né? Os antigos costumam falar até que antigamente existia um ditado, né, que para cada gestação perde-se um dente. Olha que coisa. Graças a Deus que as coisas evoluem, pelo menos para uma parte da população, né? A gente sabe que o Brasil tem diferentes realidades, enfim. Mas antigamente esse ditado falava uma perda de dente para cada gestação. E hoje em dia existem trabalhos relacionando que durante a gestação você não tem interferência nos níveis de cálcio do dente, tá? Então, em relação em um periodonto também, tá? Então, essa perda de dentes, ela não se justifica mais. Então, a gestante ela tem que estar bem monitorada, ela tem que estar bem assistida, tem que estar bem orientada quanto à sua higiene bucal, e ela tem e deve passar por consultas rotineiras para a gente manter essa higiene bucal, tá? Mas existem situações que a gente vai precisar fazer algumas intervenções mais invasivas, né? Obviamente que a gestação não é um período favorável para esse tipo de intervenção, né? Porém, existem alguns períodos críticos onde a intervenção ela é muito menos recomendada, tá? A gente sempre tem que ter o maior cuidado no primeiro trimestre de gestação. O primeiro trimestre de gestação é a fase mais crítica em relação à segurança do feto, tá? O feto, no primeiro trimestre de gestação, ele corre muito mais risco frente a um atendimento odontológico, ou frente ao anestésico que a gente vai usar, ou qualquer outro medicamento que a gente precisa administrar via oral na nossa paciente. O feto ele corre muito mais risco no primeiro trimestre de gestação do que a mãe, tá? E existe uma explicação fisiológica para isso, tá? Todo medicamento que a gente utiliza, seja um anti-inflamatório, seja um analgésico, seja um antibiótico, seja um anestésico, né? A gente às vezes esquece que o anestésico é uma medicação, é um fármaco que a gente está usando, é uma droga que a gente está usando no paciente, e pela via mais perigosa que existe, que é a via injetável, né? Então, todo medicamento, ele tem um potencial risco de atrapalhar o desenvolvimento fetal em alguma particularidade, né? Todo medicamento ele tem um potencial teratogênico. Alguns medicamentos extremamente teratogênicos, onde você não deve usar em hipótese nenhuma. Alguns medicamentos com uma segurança relativa, onde a gente pode, em caso de real necessidade, administrar nas gestantes no primeiro trimestre de gestação, tá?
O primeiro trimestre de gestação ele realmente é mais complicado porque é a época onde os órgãos do feto estão iniciando o seu desenvolvimento. Tá? E quando uma medicação tem um efeito teratogênico, ela normalmente atinge o feto no início do desenvolvimento dos órgãos. Então por isso que o primeiro trimestre de gestação é o mais crítico quando a gente vai anestesiar, quando a gente vai prescrever uma medicação para gestante. A FDA, ela mostra uma tabela pra gente, e se você está vendo aqui pelo YouTube, eu estou mostrando essa tabela para vocês aqui em slide, onde a FDA, a Food and Drug Administration, é a Anvisa dos Estados Unidos, ela classifica as medicações da mais segura em relação ao feto para mais arriscada em relação ao feto. Tá? Essa classificação ela é passada para a gente em letras A, B, C, D e X, onde A é a classificação mais segura em relação ao feto, onde os medicamentos já foram testados em animais, já foram testados em humanos, e onde tem-se certeza da segurança daquele medicamento em relação ao feto. E a D é a mais perigosa. O X é a proibida, tá? É aquela que realmente tem efeito teratogênico se você utilizar. O risco de você ter um efeito teratogênico em caso de utilização é extremamente alto. Tá? Então a FDA ela classifica os medicamentos A, B, C e D. A mais seguro, D mais arriscado. E o X é realmente proibido, a gente não deve usar. Tá? Em situações de urgência, a gente tem que lembrar que a gestante ela não pode ter dor. Tá? Uma gestante com dor vai ter um nível de adrenalina endógena sendo produzido numa concentração bastante alta. Isso pode acelerar os batimentos cardíacos, isso pode piorar uma possível alteração de pressão arterial que a gestante porventura tenha. Você pode ter taquicardia, você pode ter algum tipo de risco para a mãe e para o feto. Tá? Então o primeiro trimestre de gestação, a gestante não pode ficar com dor, então a gente vai ter que atender essa gestante se ela tiver com dor. Se ela tiver com abscesso, vamos ter que atender mesmo sendo no primeiro trimestre. Se ela tiver uma pulpite, a gente vai ter que atender mesmo sendo no primeiro trimestre. Porém, se ela tiver qualquer outro tipo de procedimento eletivo, onde ela não esteja em uma situação de dor e ela consiga esperar para o melhor momento, a gente evita o primeiro trimestre. Tá? Então, o primeiro trimestre a gente classifica como atendimento em gestantes somente em caso de urgência. Tá? Segundo trimestre, normalmente, entre o quarto e os 6 meses, o sexto mês ali, é o período mais favorável para a gente atender. É o período onde a maioria dos órgãos do feto já tiveram o início de formação, então o risco de teratogenicidade é muito baixo em relação a medicamentos, em relação a anestésicos, tá? E é o início onde o feto ainda não está com aquele tamanho tão volumoso a ponto de dificultar o conforto da gestante. Então, o segundo trimestre de gestação, baixo risco para o feto e baixo desconforto para a gestante. O terceiro trimestre, em relação ao feto, eu também tenho um baixo risco. O feto não é a nossa preocupação no terceiro trimestre, mas no terceiro trimestre o feto já vai estar com um volume maior, ele vai comprimir o diafragma da gestante, então numa posição muito deitada, a gestante ela pode ter um pouquinho de dificuldade na respiração. O feto vai dificultar o retorno do sangue dos órgãos inferiores, das pernas, então a gestante normalmente está com a perna um pouquinho mais inchada, numa situação que ela tem que ficar muito tempo deitada na cadeira, parada na cadeira, isso pode ser uma dificuldade. O feto, no terceiro trimestre de gestação, ele está comprimindo a bexiga, vai ser aquele atendimento onde toda hora a gestante vai precisar levantar para ir no banheiro, fazer xixi e voltar. Isso pode atrapalhar, né, o bom andamento do nosso procedimento. Imagina uma paciente com isolamento absoluto,
ter que ir no banheiro, ou você ter que tirar todo esse isolamento absoluto, proteger aquele dente de alguma forma, para depois ela voltar para sua cadeira, você refazer o isolamento absoluto. São dificuldades aonde um atendimento eletivo ele pode atrapalhar. Urgência tem que fazer, não tem jeito, eu já falei para vocês. Urgência em qualquer trimestre a gente vai ter que intervir. Mas no terceiro trimestre de gestação vai depender muito mais de como a gestante se comporta. Não é proibido atender no terceiro trimestre de gestação, tá? Existem gestantes que estão ali no 9º mês e estão super ótimas. Não tem nenhum tipo de alteração, não ganhou muito peso durante a gestação, a pressão está regularizada, a glicemia está em ordem, não tem nenhum fator impeditivo, ela consegue ficar na cadeira ali sem maiores desconfortos durante 1 hora e pouquinho, né, para a gente fazer um procedimento um pouquinho mais invasivo, mais demorado, tá? Então o terceiro trimestre depende muito da condição da mãe, tá? Então resumindo, primeiro trimestre de gestação, atender somente se for urgência, risco de teratogenicidade em relação ao feto. Segundo trimestre de gestação, atendimento eletivo, se for da vontade da gestante, tá? O feto tem baixo risco de teratogenicidade e a mãe ainda não tem aqueles efeitos do grande volume abdominal. Terceiro trimestre de gestação, se a mãe estiver em condições de receber o atendimento em relação a conforto, em relação a estado de saúde geral, ok, o risco de relação ao feto muito baixo no terceiro trimestre, tá? Então, no terceiro trimestre, a gente usa o bom senso, uma avaliação criteriosa do estado de saúde geral em relação à mãe. Tá? Outra dúvida que os colegas têm, e antigamente a gente recebia bastante cartinha dos médicos que acompanhavam, dos médicos e médicas que acompanhavam as gestantes, era em relação à radiografia periapical. Tá? Há muitos anos atrás a gente costumava receber uma orientação, proibido radiografias, né? Hoje em dia a gente já tem recebido dos médicos das gestantes um lembrete que a radiografia não tem problema desde que se faça a proteção abdominal, né? A proteção abdominal e proteção de tireoide, para gente que trabalha com odontologia, já é uma rotina, né? A vigilância sanitária exige que a gente faça as radiografias com proteção abdominal e proteção de tireoide, né? Então, isso não muda muito na nossa rotina no atendimento à gestante. É só a gente continuar seguindo o nosso protocolo que a gente faria em qualquer tipo de paciente, tá? Existem trabalhos que mostram que o feto ele pode receber até 50 miligramas de radiação sem que sofra nenhum tipo de dano. Eu vou repetir esse número. O feto pode receber até 50 miligramas. Miligram é um nível de radiação, uma medida de radiação utilizada, né? O feto pode receber até 50 miligramas de radiação sem que sofra nenhum dano. Tá? E quando a gente faz uma radiografia periapical, a gente está dando 0,0001 miligram. É uma dose muito abaixo do que o feto pode receber. Tá? E obviamente ele vai estar ainda com a proteção abdominal. Tá? Essa dose recebida durante uma radiografia periapical de 0,0001 miligram, ela é medida ainda com a radiografia convencional, né? Se a gente partir para a radiografia digital, onde o índice de exposição é, no mínimo, a metade de radiação do que uma radiografia convencional, esse índice ainda cai bastante. Tá? Então a gente pode fazer radiografias periapicais num tratamento endodôntico. Existem profissionais que fazem aí, ao longo do tratamento endodôntico, 3, 4, 5 radiografias periapicais. Pode ser feita sem problema. Claro que
com a devida proteção abdominal. Tá? Então a radiografia ela não é um problema em relação à exposição ao feto. Tá? Outra preocupação que a gente tem que ter em relação ao feto é qualquer medicação que a gente vá administrar por via oral, né? Ou por via injetável. Antigamente achava-se que a placenta era uma barreira que impedia a transmissão dos medicamentos para o feto. Tá? Hoje em dia a gente sabe que essa barreira, essa placenta, ela funciona como uma barreira, né, seletiva, né? Então, via de regra, moléculas de baixo peso, baixo tamanho molecular, elas conseguem passar por essa placenta, que ela é similar a uma peneira, tá? Medicamentos com moléculas de tamanho maior, elas não conseguem atravessar essa barreira placentária, tá? E quais os fármacos que são seguros em relação ao feto, tá? Em relação a ansiolíticos, evitar qualquer tipo de ansiolítico, tá? Os benzodiazepínicos, para vocês terem uma ideia, eu estou falando aí do Dormonide, estou falando do Valium, o Lorax, o Frontal, por exemplo. São benzodiazepínicos que na classificação da FDA, eles recebem a categoria D de dado. Então são medicamentos que comprovadamente podem ter alguma interferência no desenvolvimento fetal. Tá? Então, para aquelas gestantes que estão mais ansiosas, infelizmente a gente não vai poder usar os benzodiazepínicos. Tá? Em relação ao óxido nitroso, aí já tem uma luz pra gente aqui. Não existem evidências científicas de efeito do óxido nitroso em relação ao feto. Até porque o óxido nitroso ele não é metabolizado pelo corpo da mãe. Né? O óxido nitroso ele pode ser uma ferramenta interessante que vai diminuir a ansiedade, vai controlar a pressão arterial e vai diminuir o limiar, vai aumentar, o limiar de dor da paciente, ela vai ficar mais resistente à dor. Tá? Em relação a anestésicos, a solução anestésica ela tem que ser extremamente potente, tá? E a FDA recomenda que o anestésico de primeira escolha na gestante seja lidocaína. É o anestésico mais utilizado no mundo, é um anestésico com uma potência relativamente boa, ele dá um efeito anestésico bastante interessante. A lidocaína ela tem um efeito anestésico para você fazer qualquer tipo de procedimento, tá? E é o anestésico, isso que é importante, com o maior número de estudos científicos em relação à segurança fetal. A FDA classifica a lidocaína como a categoria B de bola, tá? Todos os outros anestésicos locais são classificados no mínimo com categoria C, tá? Então ela tem uma classificação mais favorável para a gente usar na gestante. Então a anestesia de primeira escolha é sempre a lidocaína com adrenalina 1 para 100 mil. Tá? Só que existem casos em que a gente vai precisar fazer uma urgência numa paciente que ela está gestante e ela está com uma pressão arterial elevada, onde eu vou ter muita dificuldade, eu vou ter muito risco de usar um anestésico local com adrenalina. A gente já conversou em momentos passados, tá? Para você que não viu a nossa live de 2 semanas atrás, vai lá no YouTube. A gente discutiu as soluções anestésicas locais, tá? Tá tudo lá. E a gente viu que quando a gente não pode usar adrenalina, a gente vai ter basicamente 2 opções. Ou a MEP sem vaso, ou a prilocaína com a felipressina. No caso da gestante, a prilocaína com a felipressina, ela é um anestésico que deve ser evitado a todo custo. Por 2 motivos. A prilocaína,
ela pode causar uma situação chamada methemoglobinemia. Tá? Na série vermelha do sangue a gente tem a hemoglobina e tem a methemoglobina, onde a hemoglobina ela tem função de transporte de oxigênio e a methemoglobina não. Se eu estou usando a prilocaína e por acaso eu injeto um excesso de anestésico dentro do vaso sanguíneo da gestante, eu vou ter uma produção muito grande de methemoglobina que não transporta oxigênio e eu posso dificultar a oxigenação fetal. Olha que perigo. E aqui no Brasil, associada à prilocaína, a gente tem um vasoconstritor chamado feliprecina. Né? Nos Estados Unidos a gente tem prilocaína sem vaso, lá é prilocaína 4% sem vaso, aqui a gente tem prilocaína 3% com feliprecina. E a feliprecina ela está relacionada com contração uterina. Então eu posso causar, devido à feliprecina, um sangramento na gestante, eu posso causar também a indução de um parto prematuro. Olha que perigo. Então se eu estou com uma gestante que precisa de um atendimento de urgência e ela está com a pressão elevada, ou está num estado de pré-eclâmpsia, o único anestésico que vai sobrar para mim é a mepivacaína sem vaso. Tá? A mepivacaína ela é um pouquinho mais perigosa em relação à lidocaína, no caso da gestante. Tá? Ela tem a metabolização muito mais lenta, consequentemente a eliminação também muito mais lenta. Então ela vai ficar no corpo da gestante durante um período bem maior. A meia-vida de eliminação ali de uma lidocaína, 1h30 em média, a meia-vida de eliminação de uma mepivacaína de 2 horas a 2 horas e meia. Né? Então eu tenho mais risco, pelo tempo que fica ali no corpo da mãe, de atravessar essa placenta e chegar na criança, no feto. Tá? Em relação à articaína, mesmo a articaína tendo todas as características ideais para ser usadas na gestante, ela tem um alto grau de ligação proteica, né? Então ela fica ligada nas proteínas do sangue. Esse aumento de volume molecular impede ou dificulta atravessar a barreira placentária. A articaína ela tem uma metabolização bastante rápida, uma eliminação bastante rápida, em meia-vida de 27 minutos em média. Tá? Mesmo tendo todas as condições ideais para ser usadas na gestante, eu não tenho respaldo científico em relação à segurança fetal. Então, se der algum problema porque você usou articaína, você não tem respaldo científico para justificar a sua escolha frente à lidocaína, que é a recomendação da FDA. Tá? Então tomem cuidado com a articaína em gestante, porque se der algum tipo de problema, até legalmente, até juridicamente, vocês estão desprovidos. Tá? Então, primeira escolha, sempre lidocaína com epinefrina. Tá? Se eu precisar prescrever alguma coisa para gestante, tá? Paracetamol. Paracetamol é o analgésico de escolha para gestante durante todo o período de gestação. Tanto para o primeiro trimestre, quanto para o segundo trimestre, quanto para o terceiro trimestre. Só tomem bastante cuidado com o paracetamol pela dosagem. Tá? O paracetamol ele é muito perigoso, eu acho o medicamento bastante perigoso até, porque a dose terapêutica do paracetamol ela é muito próxima da dose tóxica, ou seja, a dose que a gente usa para ter o efeito farmacológico, para conter aquela dor que a paciente está sentindo, ela é uma dose muito próxima da dose que pode matar a paciente. Esse que é o grande risco do paracetamol. Tá? Para vocês terem uma ideia, o paracetamol, normalmente a gente prescreve 750 miligramas, né? E a dose tóxica, segundo a bula do medicamento, são 4 gramas. E a gente sabe que o Tilenol, o paracetamol, para efeito analgésico, ele tem uma ação limitada, né? Então corre o risco, no caso de uma dor muito forte, uma pulpite, um abscesso, enfim, uma alveolite, enfim, a paciente tomar 2 comprimidos de uma vez só. Então ela vai estar tomando 1,5 gramas de uma vez só, sendo que a dose que pode matar ela são 4 gramas. E a gente tem que tomar cuidado quantas vezes ela vai fazer isso durante o dia.
tá? Então, um medicamento para controle de dor somente se realmente necessário, tá? Por segurança, o que a literatura mostra pra gente, 750 miligramas na gestante, 3 doses diárias no máximo, tá? A dipirona, categoria C, né? O grande risco da dipirona é a granulocitose, que é uma deficiência ali nos glóbulos brancos, que pode baixar bastante a imunidade, tanto da gestante, consequentemente do feto, tá? A literatura até embasa o uso da dipirona em gestante com muito critério somente a partir do segundo trimestre, tá? 500 miligramas a cada 6 horas. Mas se puder, evita, pessoal, evita. Tá? Paracetamol deve ser realmente a primeira escolha para gestante. Se for necessário, por algum motivo, usar a dipirona, somente a partir do segundo trimestre de gestação. Tá? Analgésicos de ação central, nem pensar. Nem pensar. Eu estou falando do Tilex, eu estou falando do Tramadol, né? Então a codeína e o Tramal, evitem a todo custo. A FDA classifica esses medicamentos como categoria D de dado, então eles têm comprovadamente alterações deletérias no desenvolvimento fetal, então eles devem ser evitados a todo custo nos casos de gestante, tá? E os anti-inflamatórios não esteroidais como um todo devem ser evitados. Eu estou falando do quê? Diclofenaco, tanto sódico quanto potássio, cataflam, Voltaren, nimesulida, maxulide, cetorolaco, que é o Toragesic, Flanax, Meloxicam. Evitem todos os anti-inflamatórios não esteroidais em gestante, tá? Os anti-inflamatórios não esteroidais, como um todo, eles podem provocar um aumento, um prolongamento no trabalho de parto, eles podem aumentar o risco de sangramento, fechamento prematuro do ducto arterial, eles podem afetar a circulação sanguínea e a função pulmonar do feto. E em casos de pacientes com pressão arterial elevada, eles podem provocar também um aumento dessa pressão arterial. Em casos de pacientes que usam medicamentos para controle de glicemia, eles podem provocar ou podem induzir uma hipoglicemia na gestante também. Então, os anti-inflamatórios não esteroidais, todos eles, com exceção do paracetamol, que é um anti-inflamatório não esteroidal, apesar da gente conhecer como analgésico, né? Com exceção do paracetamol, todos os anti-inflamatórios não esteroidais devem ser evitados. Se a paciente apresentar um edema, a dexametasona ou a betametasona em doses únicas, elas podem ser utilizadas com segurança, sem efeitos deletérios, tanto para a gestante quanto para o feto. Ok? Antibiótico. Se eu precisar usar um antibiótico, a recomendação não muda. Tá? A primeira escolha na odontologia normalmente vai cair sobre a amoxicilina. A amoxicilina é a categoria B de bola, então ela tem um efeito seguro, né? É a mesma categoria do paracetamol, a mesma categoria da lidocaína, a amoxicilina categoria B. Então ela tem uma certa segurança em relação ao feto. Tá? As doses são as doses usuais, né? Dose de ataque de 1 grama, depois 500 miligramas a cada 8 horas, tá? Até a remissão dos sintomas. Tá bom? Se o paciente for alérgico à amoxicilina, a clindamicina pode ser utilizada. A gente só pede para evitar, a gente não, a literatura, né? A FDA pede para evitar a tetraciclina. A tetraciclina, diferente da amox, diferente da clindamicina, que são categorias B de bola, a tetraciclina é uma categoria D, né? Então ela tem efeitos deletérios ao feto comprovadamente cientificamente. Tá bom?
Então acho que deu pra gente ter um apanhado, pessoal, pelo menos em algumas situações ali de quando a gente vai poder atender a gestante. Fazer um resuminho aqui para vocês. Primeiro trimestre, somente urgência, a gestante não pode ficar com dor, a gente vai ter que aliviar a dor dessa gestante de alguma forma. Lidiane, bom dia, minha amiga. Primeiro trimestre, somente urgência. Segundo trimestre, eu posso fazer procedimento eletivo, segurança tanto em relação à gestante quanto em relação ao feto. Terceiro trimestre, eu tenho segurança em relação ao feto, eu tenho que ver se a mãe apresenta condições de conforto para passar pelo procedimento odontológico. Evitar qualquer tipo de sedação medicamentosa via oral para paciente, tá? Se eu precisar anestesiar, lidocaína, primeira escolha, com epinefrina 1:100. Se eu precisar fazer algum tipo de medicação em relação à dor, paracetamol. Se eu precisar medicar algum tipo de medicação via oral em relação a edema, corticosteroide em dose única. E se eu precisar usar antibiótico, primeira escolha, amoxicilina 500mg. Tá? Então dessa forma a gente tem aí pelo menos uma direção para vocês se sentirem mais seguros no atendimento à gestante. E obviamente, né, isso vale para qualquer paciente. Dar atenção, mostrar respeito pela gestante, pela situação que ela se encontra, né? Demonstrar para a gestante que a gente está preocupado não só com a saúde dela, como para o bem-estar do feto, tá? Demonstrem isso para a mãe. Vocês têm que trazer a gestante para o círculo de confiança de vocês, tá? A gestante, ou melhor, a gestante tem que incluir vocês profissionais no círculo de confiança dela. A gestante tem que entender que naquele momento ela está passando por um procedimento com o intuito de, além de resolver um problema dela, dar uma proteção adicional para o feto. Uma gestante sem dor, uma gestante sem edema, significa maior segurança em relação à criança que ela ali tá ajudando a se desenvolver, que está sendo desenvolvida ali no interior do corpo dela. Tá? Então tragam esse carinho especial, essa atenção especial para a gestante. Tá bom? Pessoal, para quem perdeu essa live aqui de sábado, o horário eu sei que é ruim, né? 10 horas da manhã. Eu também estou tomando meu café aqui, imagino que vocês também devam estar tomando de vocês, algum de vocês. Vai estar tudo no YouTube, tá? Até o final do dia eu já vou colocar aqui no YouTube, como foram as lives da semana passada, tá? Essa semana alguns recadinhos importantes. Vamos manter aquelas 3 postagens da semana que a gente sempre faz aqui no nosso Instagram. Terça-feira à noite, importante, terça-feira à noite, a gente vai ter a nossa aula de abertura do curso Medicando Anestesia e Odontologia, né? Convido vocês a assistir essa aula. As inscrições para o curso, a aula vai ser gratuita, ok? Na terça-feira, mas as inscrições para o curso completo, elas já estão abertas até o dia 4, até terça-feira na pré-venda. A gente vai estar com preço especial, a gente vai estar com um belo desconto ali para quem realmente quer fazer. Pode dividir em 12 vezes, tá? Então, um cinema que você elimine aí por mês, você consegue trazer um conhecimento que vocês vão usar aí pro resto da vida, tá? Parte de farmacologia, vocês entendendo uma vez, pessoal, vocês usam pro resto da vida de vocês. É diferente de vocês fazerem um curso para uma técnica, aonde daqui 4, 5 anos a técnica já está superada. É diferente de vocês fazerem um curso para um material que daqui 4, 5, 6 anos vocês nem sabem se esse material vai estar sendo vendido. Farmacologia, pessoal, é para a vida. É para a vida de vocês. Que vocês vão usar tanto dentro quanto fora do consultório. Tá? Entendendo uma vez, vocês vão ter o conhecimento que vocês vão levar para a vida. Tá? Então, terça-feira gratuita essa aula. Tá? E sábado que vem a gente se vê de novo, tá bom? Obrigado a vocês que estiveram aqui, meus alunos, meus ex-alunos, meus amigos, professores que entraram aqui na live hoje. Um grande abraço para todos, até sábado que vem, pessoal. Tchau, tchau.